Voltamos. Oi, amor. Quanto tempo? Oi, Karine. Voltamos. Ai, consegui fazer xixi, tava apertada. Você tava falando, né? Eu te interrompi. Ai, eu ouvi alguém tossindo também. Eu rodei aqui o lado que eu tava deitada. Sim, eu tava falando que a música fala sobre um processo político, né? É, E que me. Deu pra ouvir, Felipe. É, E que me levou a entender é, o meu processo é, necessário de que o, a forma como o mundo está organizado, né? A organização social do mundo estava batendo em mim que eu precisava de fato fazer algo pelo coletivo e algo por mim mesma para que eu me sinta melhor diante disso tudo. Mas, terapeuticamente pensando, gente, por favor, entendam que qualquer lugar em que você não se sinta contemplado, você precisa se modificar diante dele ou modificar o lugar onde você está. Porque se você não se sente adequado em um lugar, o problema muitas vezes não é você, né? E isso, com certeza, a terapia tem me mostrado assim enlouquecidamente, porque é isso, né, que eu tinha falado no começo. A minha formação, meu comportamento passivo-agressivo, principalmente com as pessoas que eu amo, é muito passivo, muito. É, e assim, pessoas que eu amo e que estão em relação de igualdade comigo, né? Eu tendo a amar e mudar as coisas, Marinha. Me interessa muito mais. Eu tendo a fazer tudo para agradar, tudo para estar em uma situação de a pessoa achar que eu sou um mar de maravilhas e que eu não tenho nenhum monstrinho. E, por favor, não desgoste de mim em nenhum momento, porque todas as minhas crenças são de inadequação, insuficiência, desvalor, desnecessariedade. Ou seja, eu me sinto inadequada, insuficiente, desnecessária, desvalorizada. Então, eu tendo a ser aquela pessoa que vou fazer de tudo para te agradar, para que você não me abandone, porque eu acho que qualquer coisa que fuja um pouco é, daquela nossa relação vai fazer com que você vá embora e eu vou sofrer muito por isso. Uhum. Isso está longe de ser uma relação de liberdade, sabe? Isso é muita relação de dominação, muita relação de dominação. E assim, a gente tende a colocar a gente
tende a, a criar uma relação em que. E aí as pessoas se sentem confortáveis com isso, né? De que a relação fica no sentido de que alguém se torna o centro. E para alguém ser o centro de uma relação, alguém vai ficar na margem. Gente, não tem nada mais colonial do que isso. Pessoal de esquerda, pessoal revolucionário. Se você quer ser o centro das atenções, você não está sendo nada revolucionário. Você não está sendo nada descolonizado. Você não está sendo nada. Você está sendo preconceituoso pra caralho, na verdade, né? Você está colocando. Nada além do que já foi reproduzido para o povo, né? Pro nosso povo. Exatamente. Você está sendo preconceituoso com alguém, você está colocando alguém na margem, você está esquecendo. E aí, óbvio, né? Que aí não é fazer o exercício que eu estou fazendo, né? De ser extremamente passivo, de se colocar disponível o tempo todo, mas é a gente pensar que existe um coletivo e que todo coletivo é importante, todas as necessidades e tal. Eu acho que essa música me leva muito. Isso, Karine, depende. Mas eu acho que dá para entender, né? Do que eu tô falando. Dá para a gente entender sobre isso. Karine falou, Karine Kazumba é uma amiga minha de feira, que é uma mulher que me ensina muito assim sobre os processos de ser mãe, especialmente de ser uma mãe preta, né? Gente, existe uma grande diferença social nessa relação. E aí a música que eu tô falando é Engenho da Dor. E aí a música Engenho da Dor, ela fala um pouco desse processo, né? De que o momento conjuntural político faz com que as consciências estejam voltadas para excluir as pessoas. É um processo de necropolítica, né? E excluir e matar pessoas pretas, excluir e matar mulheres, excluir e matar homossexuais, e aí a gente muito que tende a tentar se adequar para não morrer. E se nós, dentro dos nossos próprios núcleos e nossos grupos de apoio, reproduzimos muitas coisas e não entendemos como isso acontece nas nossas práticas, né? Nas nossas reproduções, a gente não está entendendo nada. Nada. Cara, bizarro isso que você colocou de se adequar para não morrer, assim. E aí eu trouxe, você falou isso de uma dimensão política e social e trazendo para a relação, né, ao mesmo tempo ali de afeto. E aí eu pensei um pouco nisso, assim, que eu estava falando até com a Karine nessa semana, e no Clube do Livro também, que a gente faz uma desconstrução, a gente lê um livro que fala sobre desconstrução de amor romântico. O quanto que, tipo, essa questão da adequação, né, se adequar ao outro, às vezes passa pra gente como um processo de sobrevivência, assim, tipo, cara, se eu não me adequar, como você colocou, ativa todos os gatilhos do organismo pra lutar ou fugir, né? Tipo assim, como se a gente estivesse mesmo passando um risco de vida, né? Tipo, sobrevivência. Sendo que, tipo, é só uma pessoa que pode, tipo, não gostar da gente. Ou só uma pessoa que vai me achar, sei lá, chata. Ou, como você falou, louca. Ou, sei lá, caraca, Raíra, tá passando vergonha. Tipo, só isso. É a opinião daquela pessoa, né? Mas a gente age como se fosse, tipo assim, uma situação de, tipo, luta ou fuga, de sobrevivência, né? Então, como é que a gente leva essa adequação do nosso ser
nas mãos totalmente do outro, né? Eu acho que isso, você no início também colocou uma questão você falou que tem esse comportamento de passivo e agressivo, mas muito voltado agressivo para quando é uma relação hierárquica que você está numa posição superior, né? E eu me vi muito assim, autoritária quando eu entrei na terapia. Eu percebi minhas sombras, né? De um processo que eu entendi essa relação mesmo, assim, tipo assim, não, aqui eu posso ser mais agressiva, porque eu não sou agressiva de gritar, de xingar, né? Mas eu faço um tom assim, tipo, palavras mais duras, que é o meu jeito de ser agressivo. Que tipo assim, mostro. Eu faço mais isso quando eu tô nessa relação também de hierárquica que você colocou. Eu me identifiquei muito quando você disse isso, porque eu acho que a gente, enquanto professora, principalmente, né, olha o mundo nessa relação do saber e não saber. Então, tipo assim, se eu que estou educando, é porque eu sei. E esse aqui não sabe. Pode ser, sei lá, na escola, mas pode ser meu filho, pode ser meu afilhado, pode ser uma criança, qualquer relação que seja, tipo assim, no sentido do não saber, né? E aí é muito doido tentar desconstruir isso, que é onde a gente foi forjado, né, desde sempre, a entender que o saber é o poder, né? É o que dá para a pessoa a autorização de, tipo assim, agir de uma maneira que domine a outra, né? Então, a gente, enquanto professor, educar para a libertação é uma parada, né, que Paulo Freire fala há muito tempo, que eu estudei isso há muito tempo, mas eu que só estou conseguindo entender, assim, na minha carne, agora, assim, né, nesse momento da quarentena, que eu estou entendendo o que seria a autonomia para mim. Tipo assim, eu quero o que eu estou sentindo, né, mais um pouco dessa, como você colocou, dessa libertação da adequação ao outro. E aí eu tô entendendo, caraca, então isso que é autonomia, então é isso que era o processo educativo com autonomia. Aí, tipo, para mim tudo os links estão fechando, né? E eu acho que tem muito a ver pensar essas relações da sociedade como um todo, mas essas micro-relações, né? Ainda mais você que é mãe, nossa, deve ser, caralho, muito foda. Enxergar isso, assim, né? E conseguir educar para a liberdade numa relação com um amor tão grande que, no caso, é a filha. Foda, mulher. Tá foda, hein? Olha, querida, você tá antecipando minhas músicas, é? Ah, não! Eu tô antecipando o processo, então, pelo visto, descobriu o processo? Calma. Ei, amor, mas Olha. se ligue. Só para completar essa Se musiquinha, ligue, eu amo isso. Eu amo esse se ligue. Esse imperativo aí é ótimo de vocês. para completar a ideia da música, fazer uma conexão com esse momento que a gente está conversando, a gente está passando por um momento que é um estado de exceção, né? A pandemia talvez não, é com certeza a crise sanitária mais grave dos últimos 100 anos. A gente vai, principalmente no Brasil, aí, retroceder 60 anos economicamente, socialmente. E aí, pensando no governo fascista que a gente tem e com o viés conservador que esse governo tem, a gente não está levando em consideração o adoecimento psicossocial que alguns grupos têm, né? Porque quando Karine falou assim, depende de quem é o centro. O que ela quis dizer, e é importante que eu diga isso, né? Porque eu falei assim, vocês entendem o que eu tô falando. Talvez tem gente que não entenda, então é importante que eu fale. E eu tenho isso, né? De falar porque eu sou professora, minha gente, eu não aguento. É importante que eu fale que tem alguns grupos dentro da sociedade que são invisibilizados historicamente, mas que nesse momento assim a gente precisa entender que essa invisibilização está chegando a níveis de levar essas pessoas ao suicídio, né? De levar essas pessoas a
a esse pensamento que eu tenho como um processo meu de achar, de me sentir desnecessária, de achar que o que eu falo nunca é interessante para ninguém, de que realmente as pessoas não levam em consideração, porque não é o centro, né? Mulheres pretas não são levadas em consideração, né? Porque são extremamente dominadas e exploradas nos seus corpos, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, no seu lidar com o mundo, né? Porque essas mulheres foram dominadas e exploradas historicamente no sentido de ser a base do mundo, né? Para o mundo se estruturar. E aí a gente vê que existe uma pá de mulher aí que está abandonada, isolada, sozinha, que está trabalhando, que está exposta, que não está tendo apoio de ninguém, que não recebe uma palavrinha de ninguém, que ninguém liga para saber como é que tá, se precisa de apoio, se precisa que alguém cuide do filho, se precisa de comida, se precisa de remédio, se precisa de nada. Existem pessoas homossexuais que estão na mesma situação, né? Existem idosos que estão na mesma situação. Então a gente sabe que existem grupos que não são o centro. Eu estou aqui falando do nosso lugar, que nós temos as nossas vantagens sociais, né? Nós somos jovens que temos as nossas vantagens e dentro dos nossos próprios grupos nós temos os nossos problemas. Quiçá essas pessoas que historicamente são apagadas, né? E que nesse momento, pela política que está estabelecida, estão sofrendo muito mais. Então é importante que a gente olhe ao nosso redor e que olhe de uma maneira coletiva para tudo isso, assim, e leve em consideração. Tem muita gente Maravilhosa. surtando. Vocês não estão É percebendo, isso. não, gente? É Sim, com isso. certeza. Nossa, cirúrgica. Amei. Essa música é muito boa, gente. Ouçam, eu quero ouvir agora a versão do YouTube. Quer ir pra terceira? Ah, Qual que é a terceira, então, Ariana? agora é o meu calcanhar de Aquiles. Eu chorei ouvindo ela hoje. É. A terceira, sem dúvida, gente, é a música que eu mais amo na minha vida. Inclusive, eu tenho ela tatuada aqui, ó, no meu ombro esquerdo, direito. Gente. Enfim, o nome da música é Eu não Yaya Macemba, ou Macemba, né? O nome da música que o compositor Roberto Mendes deu é Macemba, mas ela é conhecida para a grosso modo, assim, por Yaya Macemba, na voz de Maria Bethânia. E aí, para quem não conhece, assim, é aquela, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E eu amo essa música. Quem me conhece sabe como eu amo essa música. Eu escuto ela assim o tempo todo. E o meu processo com ela que eu acho que ela explica muitas coisas da minha vida, mas óbvio que a coisa primária, assim, do meu processo é o meu processo docente, né? E é essa frase que eu tenho tatuada aqui, que é vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Mas toda ela é muito sensível para mim, me derrete toda, me explica todinha, assim.
desde a melodia, né? É, o compasso, as batidas, os tambores, tudo é cheio de significado. Quando eu comecei a escutar essa música, e aí eu acho que eu já escutei muitas versões. Eu não sei se todas, mas eu já escutei muitas versões dela. Eu mandei para a Raíra a versão. Ela só tem uma versão no Spotify, que é a de Maria Bethânia, mas no YouTube vocês vão encontrar várias. Tem uma da Virgínia Rodrigues, que é muito bonita. Tem a do próprio Roberto Mendes, que é o compositor dela, e que ele toca só no violão, e que é belíssima, e ele toca super bem, eu recomendo. E tem várias outras versões, né, que vocês podem encontrar no YouTube, né? É uma plataforma bem, bem grande, assim. Mas o meu processo com Macemba é o seguinte. Eu tenho uma... Nem tudo na formação da gente, na nossa vida familiar, são coisas difíceis, né? E ruins, óbvio, né? É por isso que a gente, inclusive, continua com nossas famílias e ama e admira e tem todo esse acolhimento. E aí, minha família tem uma relação próxima com a espiritualidade. Inclusive, é assim que eles tratam aqui. Inicialmente, eles se reivindicavam. João está falando que a poesia é de Capinã. A letra? Ele está falando a poesia deve ser a letra. E aí, minha família tem uma relação com a espiritualidade. E aí, inicialmente, eles se reivindicavam espíritas kardecistas. Eu nunca tive isso muito forte em mim. Eu sempre fui um pouco cética. Essa é a palavra. Eu sempre fui meio... Sabe aquela pessoa que... Crítica. A palavra é essa, crítica. Eu questiono muito as coisas. Eu sempre fui assim... mas eu não tô vendo, eu não tô sentindo, eu não... Então, eu preciso de mais explicação para isso. E aí, quando eu tinha 13 anos, aí sempre tinha aqui, meu avô fundou um centro espírita aqui na cidade. Aqui na minha casa sempre tinham, aqui na casa do meu avô, né? Dos meus avós, sempre tinham reuniões espíritas e tal. Mas mesmo eles se reivindicando espíritas kardecistas, sempre tinha. Aqui tem vários quadros de pretos velhos, né? E sempre manifestavam espíritos que se diziam pretos velhos. E meu avô era os espíritos que ele mais gostava, assim, né? Que ele dizia que gostava e tal. E aí a gente tinha essa relação de muito respeito e amor por essas entidades, assim. E também por caboclos, né? Que a gente cultuava, assim, né? Minha avó incensava a casa todos os dias com ervas. Ela tinha uma latinha e ela botava ervas e carvão, e aí ela tocava fogo e passava na casa toda, assim, saía um fumaceiro, mas era muito gostoso. E acho que é por isso que até hoje eu gosto muito de incenso. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu já morava em Camaçari, e minha mãe frequentava um terreiro de Umbanda. E aí ela me levou para esse terreiro, tirou meu obi, né? Eu me iniciei na Umbanda e tal. Eu não entendia muito isso, né, gente? Eu tinha 13 anos, tal. Eu não tenho muita opinião ainda formada sobre isso, porque nesse meu processo entre ser cética, mas respeitar muito e gostar muito,
de tudo, eu fico lá e cá, sabe? Eu não acho que foi irresponsável da parte dela, mas ao mesmo tempo penso que gostaria de ter mais tempo para ter escolhido, sabe? E fico de boa. Não é uma coisa que é uma questão grande para mim. Hoje, na casa da minha mãe, tem um terreiro de Umbanda, no fundo. E aí ela não é mãe de santo, mas ela faz atendimentos no sentido de fazer orações, né? As pessoas vêm, aí tem muitos, tem um altar, tem muitos orixás, imagens de orixás e de caboclos, de pretos velhos e tal. E aí é um templo de oração, é assim que ela chama. Né? Ela não fala bem que é um terreiro. E aí, qual é esse processo mesmo, assim, foi de que quando eu tinha 13 anos, que eu comecei a frequentar e que eu escutava o som dos atabaques, aquilo me levava para uma dimensão que eu não sei explicar. É algo que é como se eu não tivesse nesse plano, mas eu também não estava descolado dele. Eu sei dizer todas as pessoas que estavam lá, né, as cores, aquele lugar, mas ao mesmo tempo é como se aquele som só tivesse aquele som, né, no meu ouvido e ele tivesse bem longe assim de mim e ele tomasse conta completamente. É, Ai, tô nesse toda momento, arrepiada. nesse momento, eu acho que eu ainda não tinha muita dimensão do que estava acontecendo, porque eu ainda era muito nova. E eu sou filha de Iemanjá. Eu sou filha de Iemanjá, é a dona da minha cabeça, Iemanjá. Mas eu tenho Ogum, Beramá e tenho Nanã. E eu tenho o maior respeito, assim, eu amo minha veinha demais, demais, assim. E aí, eu tenho uma relação com o mar que é muito forte. Só que eu sou sertaneja, né, gente? Aqui no Ibaí não tem mar. Mas eu passei toda a minha adolescência em Camaçari, que tem quase todo o litoral ali perto de Salvador, as praias são de Camaçari. E aí a gente passava, todos os finais de semana a gente ia pra praia. E eu tenho isso assim como um processo bem forte na minha cabeça e sempre gosto, né? Sempre gosto, assim, de ir pra praia. Talvez, né? Por isso que eu gosto dos cariocas, eu gosto de ir pro Rio de Janeiro, eu gosto desse povo. O Felipe, Eu me sinto, quarto dele, ele é super fã. eu me sinto próxima, assim mesmo, eu me sinto acolhida. E aí, eu sempre ouvi essa música e dava mais atenção à parte, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E aí, depois de um tempo, eu passei a dar atenção à música por inteiro. E aí eu fui entendendo o que a música queria me dizer. Queria me dizer é ótimo, né? A pessoa achando que a música é para ela, mas o que a música queria dizer. O que a música queria dizer. E essa relação me fez essa atenção que eu dei me fez compreender é, que de fato onde a gente está, né, no Brasil, todo mundo é filho de preto. Todo mundo carrega um preto velho e um caboclo. Todo mundo. Não à toa, né? Eu tenho isso. Ai, gente, eu
fico tremendo quando eu falo disso, porque realmente isso é muito forte, assim, pra mim. Tinha um cachorro aqui, que era um cachorro do meu avô, acho que foi o único cachorro que a gente teve, que o nome era Guarani. E Guarani levava a gente para qualquer lugar, ele acompanhava a gente, tipo, a gente ia para a escola, ele ia atrás da gente, depois ele voltava para casa, ele sabia. E aí, quando ele morreu, já velhinho, ele não tinha mais nenhum dente, a gente enterrou ele embaixo de um pé de condessa. Condessa é uma fruta que parece. é, Ai, esqueci. Tipo, como se fosse pinha, que fica aqui no fundo da casa da minha avó. E aí a gente tem uma relação forte e a gente tende a achar, né, que que era um espírito evoluído, que era um espírito de um caboclo, sei lá. A gente tem muito disso, mas que é importante a gente pensar que a branquitude aqui no Brasil, né? O Brasil é um país muito colonizado, né? E aí a branquitude tende a achar que não tem sangue de preto, que não tem sangue de índio. E, gente, para com isso, né? Deixa disso, para de passar vergonha. A gente tem, inclusive, muito mais sangue de preto do que sangue de índio do que qualquer outro sangue correndo nas nossas veias, assim. E a nossa cultura é uma cultura muito voltada à cultura que veio da África. É, então, escutar essa música me faz ter um pertencimento de que eu preciso conhecer a história, mas eu preciso fazer uma leitura melhor da realidade para que eu consiga elaborar ela e ensinar. Que aquilo que eu ensino não vai fazer sentido para a minha militância se eu não conhecer de fato a história e a realidade. E aí eu acho que quando eu tomei conhecimento assim dela por um todo e do meu processo e de como eu sinto o som, né, dos atabaques e como eu sinto esse processo dos orixás, como eu sinto o mar, a minha relação com o mar, como eu sinto a minha docência, só vai fazer sentido quando é educação socialmente referenciada no povo, no nosso povo, né? Quando eu conseguir, de fato, ter uma dimensão mais completa do real, do real brasileiro, né? Do real da nossa história, assim. Uhum. Eu acho bacana você trazer essa dimensão do real, mas não a dimensão que é de acordo com a análise ocidental, né, da filosofia ocidental do real, que é o que a gente vê e o que a gente pensa, né, mas o real do sentir. Você falou da sua relação, né, com um som do atabaque, com o mar, então assim essa forma de ver o mundo e de dimensionar o real da população, né, da cultura indígena e da população africana, a partir do sentir, foi muito condenada, né, e demonizada e marginalizada pela cultura branca, assim. Então, pensar como que a gente pode enxergar a realidade a partir do sentir também é uma forma de entrar em contato com essa ancestralidade, né? Com esses povos que foram massacrados e que suas culturas foram condenadas. Assim, eu acho mais importante do que, tipo assim, respeitar como cultura, é respeitar também como saber. Entende? Assim, eu acho que a academia está trazendo um pouco isso agora, né? A universidade. Que é uma coisa que, assim, que se a gente for olhar para os nossos avós, para sua avó, já esse saber ele é respeitado há muito tempo, né? Quem não estava considerando isso como um saber, como
como conhecimento acumulado, era a universidade, que agora está dando o braço a torcer aí, principalmente com a galera preta entrando, não só nessa área mais técnica e científica, mas também na área filosófica e do conhecimento das linguagens humanas e tal, né? Achei muito bonita essa sua relação com os orixás, né? Porque eu lembro da gente ter conversado de espiritualidade quando eu fui aí esse ano, quando eu fui na Bahia, que é uma das poucas coisas boas que aconteceram em 2020 na minha vida. E aí eu lembro da gente falando disso na cachoeira, né? Dessa relação com a espiritualidade, como que é complexo pra gente que teve uma formação universitária e que isso, né, materialismo histórico dialético, isso não é uma coisa, né, muito bem vista, assim. Então, como que é difícil lidar com essa duplicidade, assim, né, de percepção de mundo. Gostei bastante essa música é linda, né? Eu gostei de ter sentido ela assim, falando em sentir, já que você trouxe, sentido ela assim no meu corpo e prestado mais atenção na poesia, assim, porque o refrão fica, mas a poesia toda da letra eu nunca tinha parado para prestar tanta atenção como eu fiz hoje, então te agradecer por esse convite. No Corpo Dançante, eu senti ela muito no quadril, assim. Então, eu lembrei até das danças de umbigada, né? Que fala de uma maneira geral. Então, eu fiquei o tempo todo com o quadril nesse movimento. E as pernas batendo, assim, também, né? Eu acho que como o ritmo dos tambores. A perna batendo e aí subindo, assim, essa força. Aconteceu bastante isso. E tem uma hora que ela fala do giro do mundo. E aí eu fiz esse movimento que é ir para baixo e para cima com o tronco, né, com as pernas fincadas. Gostei muito de experimentar essa música. E aí tem uma parte que acho que é uma parte mais final que fica tocando um sambinha, né? Parece ser um sambinha, que aí eu fiquei entregue assim no corpo todo, não dá muito para especificar um espaço, porque foi batendo assim de uma maneira bem geral em mim. Principalmente no refrão. E aí, sensações e emoções, assim, que eu tive, né, foi que eu tava dançando coletivamente, assim, que eu tava dançando junto, porque dança de bigada é dupla, né? Uhum. Em roda, mas, tipo assim, eu tava numa roda, assim, como se tivesse, tipo, todo mundo, quem não tá dançando tá envolvido ou batendo palma, ou cantando, ou tocando. Então, eu senti essa coletividade, assim, na dança. Uma cumplicidade, uma relação que eu acho que tem a ver, né, com essa percepção que você trouxe da família e da espiritualidade, né? Tipo um grupo, cumplicidade, ancestralidade, carinho, amor, espiritualidade e nascimento, porque ela na letra coloca: quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio, do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Gente, muito foda essa parte. Eu achei essa parte muito linda mesmo, sim. A poesia mesmo, né, da letra. E essa outra parte aqui que todo mundo já falou, vários spoilers do trecho que eu ia destacar. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Essa parte é muito, muito linda, assim. Esses dois trechos, para mim, marcaram muito. Enfim, essa musiquinha maravilhosa. E a gente vai fechar com outro incrível também, né? Você também não teve jeito não, né, Ariana? Qual que é a quarta música? A quarta música é Viramundo, de Gilberto Gil. Que eu amo também e que fala um pouco de um processo de você não ficar parado, né? De você, pelo menos é assim que eu trago ela para mim, de você não ficar parado em um mesmo lugar
e não necessariamente esse lugar é físico, né? Geográfico. Eu acho que quando ele escreveu era sim um lugar físico e geográfico, mas eu entendo de uma maneira mais geral, trago para mim de uma maneira mais geral. E aí eu escolhi ela para finalizar porque dentro do meu processo terapêutico, aquela parada do passivo-agressivo, eu prefiro mesmo ter a vida como inimiga do que ter na morte da vida minha sorte decidida. Prefiro. Eu não tenho nenhum talento para querer morrer, gente. Eu não quero morrer, não. Ó, eu já tive nos meus processos depressivos um significado, um forte afã pelo suicídio, assim, de pensar, eu não quero mais estar aqui. Essa vida não faz mais sentido. Mas ao mesmo tempo, eu pensava de que se eu morro, eu perco a minha oportunidade de plantar a minha sementinha no mundo, de deixar minha mensagem, sabe? E aí, mesmo que as coisas sejam muito difíceis e realmente são, e tem momentos que a gente fica cansado, e tem momentos que a gente desacredita mesmo, que a gente fica com a sensação de desesperança, morrer não é uma opção. E a ideia de virar o mundo é que eu gosto muito de viajar, eu gosto mesmo. E viajar me remete a conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, trocar experiências, trocar novos significados e poder ser mais, né? E aí, quando eu escuto essa música, ela é muito alegre, né? Eu peguei essa versão, mas tem uma outra versão que é ao vivo, que é ele e Maria Bethânia cantando, que ela é bem pra cima, assim. E aí, ele traz muito, né? Que eu ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão. E é o meu sentido da vida, assim. Eu acho que em- enquanto a pessoa que eu sou hoje, como eu me entendo, enquanto gente, é, viajar para trocar sensações, sensações de festa, de levar a minha energia e de trocar uma boa energia com as pessoas com quem eu vou me relacionar. Mas eu também quero poder viajar para dar aula, para trabalhar, para ensinar meus camaradas. E o sentido do pão, né? Que é plantar a semente, que é semear a terra, que é poder ter o que colher, né? É muito no que eu acredito. E aí, para esse momento, assim, eu acho que é bem importante a gente entender o seguinte. Era para eu ter falado na música anterior, mas essa também deixa possibilidade de que Raíra falou lá no Engenho da Dor sobre a esperança, né? E a liberdade de Paulo Freire.
e da gente entender. Quando Paulo Freire fala na pedagogia da autonomia sobre a gente ter esperança, ele fala do verbo esperançar. Esperançar não é esperar, é a gente produzir as possibilidades para o futuro. Futuro não é destino, gente. Destino não existe. O nosso futuro, ele é produzido pelo que a gente faz no nosso presente. O nosso presente é agora, ele está acontecendo. E aí é o que a gente está fazendo agora, quem a gente é, o que a gente acredita, o que como a gente trata as pessoas, o que a gente consome, o que a gente lê, né? Vai produzir o amanhã. E eu acho que vai muito nesse sentido, assim, a minha escolha dessa última música, né? Que é dizer quem eu sou, como eu sou agora, mas dizer a minha perspectiva de futuro. O que eu sou agora está construindo quem eu quero ser. E lógico que nesse processo de terapia eu ainda vou modificar muita coisa, ainda vou pensar assim, meu Deus, eu assisti essa live e dizer como eu falei besteira, mas espero que a gente melhore, né? É isso. Sim. Cara, você tá falando de versões, eu vi, eu acho que foi numa série. É, Agora eu nem lembro onde foi que eu vi isso, mas eu fiquei chocada, eu achei muito foda. O cara. Ah, não, lembrei, foi no Meteoro Brasil, é um canal do YouTube que eu sigo pra me informar, né? Que ele é um canal alternativo de jornalista alternativo, né? Uhum. E ele pegou uma versão de uns vídeos que ele fez há muito tempo antes dele lançar o canal, que agora ele tá famosinho, mas antes ele ficava fazendo umas coisas, uns takes que não deram certo, umas paradas meio assim. E aí ele foi e fez um compilado de tudo que ele tinha feito há muitos anos atrás, que eram coisinhas meio feinhas, meio bregas e tal, tipo, formatação também zoada, forma de gravar também meio ruim. E aí ele falou, e ele foi e falou assim, pô, é a Daniel que me indicou esse canal, Daniel, eu tô coraçãozinho, meu irmão que me indicou esse canal, e ele é muito bom. E aí ele falou assim, pô, vocês devem estar se perguntando se eu tenho vergonha de compartilhar essa versão 2009, vamos supor, eu não me lembro o ano que era. Aí ele falou assim, eu não posso ter vergonha das versões que eu fui porque o que eu quero ser, a melhor versão tem que ser o presente, né? Tem que ser o que eu quero estar agora, assim. Então, tipo, não faz sentido eu querer que a melhor versão de mim tenha sido em 2009 ou tenha sido ano passado, né? Então, é isso que eu acho que você está trazendo. E ele botou numa frase que eu fiquei assim, tipo, nossa, que foda, porque às vezes eu fico com vergonha de, tipo, caraca, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu fiz aquilo, tipo, quando eu era adolescente. E aí, tipo assim, é um pouco isso que você está trazendo, né? Tipo assim, hoje, no presente, a gente vai trabalhar para ser o melhor, né, daqui para frente, assim. Então, a ideia é essa, assim, de avançar, e a gente só consegue avançar percebendo as nossas fragilidades, onde estão os nossos medos, onde estão as coisas na sociedade que a gente pretende mudar, que a gente não concorda, enfim. E aí esse vira-mundo é muito isso, porque eu senti isso no corpo, na música. A música é muito, muito agitada, né? Teve uma hora que eu até cansei, porque eu confesso que estou um pouco sedentária. Então eu fiquei dançando, ainda bem que ela só tem 2 minutos. Quando eu comecei a pensar, tô cansando, ela acabou. Eu falei, que bom. Porque ela é muito agitada do início ao fim, né? Então, tipo assim, eu tava querendo acompanhar a agitação dela, mas meu organismo não tava conseguindo. Aí, o corpo dançante, então, bateu pra mim um forrozinho, 2 pra lá, 2 pra cá. E aí, muito salto e muito giro. Porque ela é muito, assim, dançante, né? E o que aconteceu foi uma mudança. Eu escrevi aqui, braço, muita perna, com constantes mudanças de direção. E eu acho que é isso que você trouxe. De estar sempre, né, querendo se modificar, às vezes não de lugar, pode ser até viajando, mas também, né, no seu entendimento das coisas, né, que estão acontecendo, virando esse mundo.
E aí eu achei isso muito bacana, porque ele conseguiu passar essa mudança de direção na letra, na melodia muito bem, né? Os artistas, eles têm essa capacidade. E as sensações e emoções, para mim bateu meio que festa, dança mesmo, né? Mas dança assim coladinho de forró, mas numa festa que tivesse bastante gente, bastante alegria, agitação, malandragem, sabedoria, porque na letra tem umas paradinhas meio malandra que ele fala, eu acho muito legal. Brincadeira, poesia, bom humor e otimismo. Eu acho que a esperança nada mais é do que um otimismo também, né? A gente acreditar que dá para ser melhor, que dá para ser diferente. É essa coisa que você trouxe do não ficar parado, né? E aí você destacou os dois trechos que eu destaquei, Ariana. A gente ficou sintonizada nessa música. Eu vou ter aqui. Prefiro toda a vida a ter a vida como inimiga. Prefiro toda a vida como inimiga. Que eu acho que é um pouco dessa questão da esperança mesmo, né? De pensar. Quando eu li isso, né? Como bateu para mim, eu não sei se é como bateu para você, mas quando eu li esse trecho, prefiro toda a vida como inimiga, é tipo assim, aceitar a vida em algumas questões, inclusive essa da inconstância, assim, dessa virada de mundo, tipo, de umas coisas que às vezes a gente não tem como prever também. E, tipo assim, essa é a vida, sabe? Às vezes a gente tem coisas que estão um pouco fora do nosso controle também. É bom a gente também entender isso, assim, a nossa dimensão nisso. Que a gente aceitar algumas situações, né? Que passaram, eu acho que para mim são situações que passaram, né? Tipo, por exemplo, essas relações que a gente estava falando, que foram relações ruins, né, familiares e tal, e tipo assim, como que eu vou fazer para modificar isso? Tipo, eu tenho que aceitar, né, toda a vida. Foi isso, foi essa minha história. Porque se eu não aceitar isso, eu vou ter ela como uma inimiga, né? Então, assim, é pro resto da vida sofrendo por aquelas situações que aconteceram e deixando que elas nos impactem de alguma maneira, assim. Então, acho que é fechar essa ferida, né? Tipo assim, deixar ela cicatrizar. Ela tá ali, ela existe, mas ela não tá aberta ainda te consumindo de alguma forma. Então, eu entendo esse trecho assim dessa forma, né? E aí que a gente possa conseguir olhar para todas essas questões que estão dentro da vida mesmo. E o outro trecho foi o que você falou também. Sou viramundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão. Muito foda. E você já deu todas as representações de festa, de trabalho e de pão melhores do que eu tinha imaginado. Eu adorei essa ideia da colheita, do distribuir também, né? Acho que essa forma de alimento, acho que a ideia da nossa profissão é um pouco isso, assim, de receber e já compartilhar. Eu tenho essa angústia de botar assim para fora o que eu sei, o que eu acredito. E eu acho que você também, né, professora? Sim. Demais. Então é isso. O que eu gostei também é que ele falou assim: sou viramundo virado, tipo assim, essa autodeterminação, sabe? Eu acho muito bonito quando o poeta, o artista, eles colocam que eles são numa dimensão poética, às vezes uma dimensão literal, mas tipo assim, se determinando, tipo, quem eu sou? Porque eu acho que nada mais eu acho que essa questão da terapia, nada mais é isso. Nós estarmos nesse processo terapêutico, nada mais é do que a gente tentar se determinar, né? Tipo assim, a gente teve situações, a gente está passando agora por situações, mas quem é que vai determinar também a nossa forma de agir, né? E eu acho que volta para algumas coisas que você colocou aí da relação com o meio, né? Mas eu não vou fazer as relações entre as músicas, porque essa vai ser minha próxima pergunta para você. Quais são as relações que as músicas fazem entre si? Mas eu já vejo, assim, algumas coisas, inclusive sobre isso aí, da autodeterminação nessa última música que você dialoga com a primeira. Não dialoga. Foi a primeira que a gente falou de conservadorismo, foi. Eu acho que tem um ciclo fechando aí. É demais, né, mulher?
Piveta. Ai, que saudade! Ela me chamava de piveta toda hora. Pois é, a pergunta é essa agora, né? A relação entre as músicas. É, como que você relaciona essas quatro músicas? Se você acha que elas têm alguma relação entre si, ou os processos têm relação entre si, como que você arremataria tudo isso? Bom, para mim tem total, né? Eu acho que na hora que eu escolhi as músicas, eu já escolhi fazendo uma relação entre elas, né? Acho que na hora que a gente pensa, eu acho que o processo terapêutico, ele é isso, né? Ele é uma amarração da nossa vida. É uma amarração disso, né? De quem a gente era e quem a gente está se tornando e o que a gente é de fato. E aí, quando eu começo com como os nossos pais e entendo de que eu sou de fato uma, uma cópia do processo de vida que eu vivenciei, né? Das pessoas que me criaram. Eu sou a reprodução do ambiente que eu vivi, né? Do ambiente que eu me formei. E aí não tem muito jeito, né? A gente acha que a gente é melhor do que isso, e a gente pode ser melhor ou pior, mas a verdade é que todos nós somos a síntese do lugar onde a gente se criou. E essa síntese pode ser modificada de acordo com o entendimento que a gente tem dela. A gente identifica as coisas e a gente vai transformando de acordo com os nossos incômodos. A gente se incomoda com determinada característica que a gente não quer para a gente, ou a gente quer aquilo porque faz muito sentido e a gente acha que a gente tem que manter e a gente mantém e modifica. Acho que o processo é mais ou menos esse, né? E aí Uhum. eu todas elas, acho que todas as músicas têm o processo político entranhado, né? Nela, assim. Mas como nossos pais em Engenho da Dor vem muito dentro do processo político eleitoral mesmo, né? E da repressão, daquilo que vai determinar as nossas vidas dentro da esfera social, dentro da esfera econômica, dentro de uma esfera que a nível nacional vai determinar a vivência de todo mundo. E isso reflete diretamente nas minhas escolhas enquanto militante política mesmo, né? Isso me fez entender que eu nego, sim, algumas características da minha formação familiar, de você não ver que as coisas podem mudar e que tem um trecho dessa música que fala que ele fala, né, que o Belchior vai falar que existe sim outra possibilidade, né, que aqui na minha família a galera sempre foi de esquerda, mas a galera sempre foi petista. E aí se mantém essa ideia de que o PT é o salvador da pátria. E há muito tempo o meu ideal de Tá esquerda acabando. não.
25 segundos. Você vai finalizar ou você quer que eu finalize? Eu acho que a gente podia abrir só para você finalizar, né? Abrir uma outra só para você finalizar essa ideia e aí a gente se despede bonitinho, tá bom? Tá bom. Peraí. Só mais uma, gente, mas essa vai ser muito rápida. Até mais.